Você pode se surpreender ao descobrir que reclamar prejudica seu cérebro. Estudos mostram que reclamações constantes por apenas 30 minutos podem afetar negativamente nossa mente. Quando nos concentramos no negativo, nosso cérebro libera hormônios do estresse, dificultando a memória e a resolução de problemas. Isso significa que, embora reclamar possa parecer bom no momento, isso cria um ciclo de negatividade que atrapalha o pensamento claro e a retenção de informações importantes. Com o tempo, esse hábito pode levar a uma visão mais pessimista da vida, limitando nosso potencial e felicidade. Combater essa tendência é simples. Tente se concentrar nos aspectos positivos e na gratidão. Apenas alguns minutos por dia, pensando no que você é grato, podem melhorar seu humor e clareza mental. Pronto para quebrar o ciclo das reclamações? Prepare-se para se surpreender com as origens da vacina. Em 1796, Edward Jenner fez uma descoberta revolucionária que transformou a medicina para sempre. Ele criou a primeira vacina bem-sucedida para combater a varíola, uma doença que causou imenso sofrimento e morte por séculos. Jenner observou que as ordenhadoras que contraíam a varíola bovina, uma doença mais leve que afeta as vacas, pareciam ser imunes à varíola. Intrigado por essa correlação, ele pegou material de uma ferida de varíola bovina e injetou em um menino chamado James Phipps. Para sua surpresa, quando James foi exposto à varíola mais tarde, ele não apresentou sinais de doença. Este experimento crucial marcou o início da vacinação, levando à nossa moderna imunologia. O trabalho inovador de Jenner lançou as bases para a erradicação da varíola em 1980, uma conquista monumental em saúde pública. Sem sua curiosidade e coragem, muitas vidas poderiam ter sido perdidas para essa doença fatal. É incrível perceber que uma simples observação combinada com um experimento ousado nos deu um avanço médico vital, salvando milhões e abrindo caminho para futuras vacinas. Como a curiosidade de um homem pode mudar o curso da saúde? É verdade que o Paquistão produz a maioria das bolas de futebol? Pode parecer surpreendente, mas cerca de 80% das bolas de futebol do mundo são fabricadas no Paquistão. O país conquistou uma excelente reputação na produção de equipamentos esportivos de qualidade, especialmente em regiões como Sialkot, conhecida como a cidade do esporte. Lá, mestres experientes costuram as bolas de futebol à mão, garantindo que atendam aos padrões internacionais de resistência e desempenho. O processo envolve a escolha dos materiais certos, como couro sintético e borracha, que influenciam a sensação e o voo da bola. Além disso, muitas marcas famosas confiam na habilidade paquistanesa, o que ajuda a criar empregos e impulsionar o crescimento econômico na região. Essa especialização destaca não apenas o papel do Paquistão no esporte mundial, mas também a dedicação de seus trabalhadores, que se orgulham de seu ofício. Então, da próxima vez que você ver uma bola de futebol em campo, lembre-se de que ela provavelmente percorreu meio mundo até chegar do Paquistão. Não é incrível como um único país pode impactar tanto o jogo global? É verdade que as cobras foram criadas para lucro? Pode parecer inacreditável, mas foi exatamente isso que aconteceu. Em algumas regiões, as pessoas começaram a criar cobras para lucrar com seu veneno, que é muito valioso na medicina e em práticas tradicionais. No entanto, quando os incentivos financeiros acabaram, muitos criadores enfrentaram um dilema: o que fazer com todas essas cobras? Em vez de continuar cuidando delas, decidiram soltá-las de volta na natureza. Essa decisão gerou uma série de problemas. As cobras soltas, não sendo nativas das novas condições, desestabilizaram os ecossistemas e agravaram problemas já existentes com a vida selvagem. Essa situação ressalta uma lição importante sobre o bem-estar animal e a proteção ambiental. Criar animais apenas para lucro pode ter consequências sérias. Em vez disso, são necessárias soluções bem pensadas, que considerem tanto as necessidades financeiras quanto o equilíbrio ecológico. Como podemos evitar esses erros no futuro? Porque a pintura de areia fascina nossa imaginação. Essa forma de arte surpreende o público com sua capacidade de transformar paisagens complexas a cada movimento. O encanto está no fluxo controlado da areia, que cria cenas impressionantes em tempo real. Os espectadores podem ver as cores se misturando e as formas surgindo, tornando isso não apenas uma arte, mas uma experiência interativa que cativa. Cada nova imagem conta uma história, convidando você a interpretar seu significado. Os artistas frequentemente utilizam técnicas tradicionais, unindo história e criatividade moderna, resultando em padrões e texturas hipnotizantes.
Essa combinação mantém a atenção do público, incentivando a apreciação da beleza das mudanças e da impermanência. A pintura de areia não só demonstra talento artístico, mas também serve como um lembrete fascinante de como a arte pode fluir e mudar, assim como a própria vida. Quer ver qual paisagem te espera a cada movimento? Você já se perguntou como Matrix mudou as tendências da moda? No final dos anos 1990, Matrix explodiu nas telas, trazendo não apenas uma narrativa inovadora, mas também uma grande revolução na moda. A estética cyberpunk do filme, marcada por casacos de couro preto, botas de combate e óculos escuros grandes, cativou o público mundial e estabeleceu um novo padrão de estilo. As pessoas começaram a adotar esse visual ousado e futurista em seu dia a dia, influenciadas por personagens icônicos como Neo e Trinity. De repente, esses heróis da tela se tornaram ícones de estilo, cujas roupas ousadas inspiraram fãs em todo lugar. Essa influência foi além da moda casual. Estilistas de alta costura abraçaram o clima de Matrix, misturando seus elementos com estilos tradicionais de passarela. O que se desenrolou foi uma renascença digital que uniu tecnologia e moda, transformando o cenário. Várias subculturas, de góticos a skatistas, também se sentiram atraídas por essa nova estética, incorporando sua essência em suas identidades. Então, da próxima vez que você ver alguém com um casaco de couro preto e óculos escuros, lembre-se, é um testemunho de como um filme pode transformar profundamente a narrativa da moda. Descubra a drama inesperada entre os morcegos frugívoros. Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em um estudo revolucionário de 2016, descobriram que os morcegos frugívoros adoram debater entre si. Usando métodos modernos de aprendizado de máquina, os cientistas analisaram os sons emitidos pelos morcegos e perceberam que sua comunicação vai além da busca por comida ou parceiros. Ela é repleta de debates animados. Imagine um grupo de morcegos discutindo sobre suas frutas favoritas ou gritando sobre quem vai ocupar o melhor lugar para descansar. Essa descoberta destaca que os morcegos têm interações sociais complexas e emoções, assim como os humanos. Em vez de serem apenas criaturas silenciosas da noite, eles são vocais e expressivos. Suas discussões podem ajudar a estabelecer laços sociais e hierarquias, tornando suas relações ainda mais interessantes. Então, da próxima vez que você ver morcegos frugívoros voando pelo céu, lembre-se de que lá em cima existe um mundo inteiro de conversas de morcegos. Isso pode te surpreender. As habilidades cognitivas mudam em novos lugares. O primeiro efeito dessa fase é um fenômeno fascinante, onde seu cérebro parece se acender ao entrar em um ambiente desconhecido. Imagine que você está em uma nova cidade vibrante ou em outra cultura. Sua mente fica mais afiada e atenta. Essa atenção aumentada provavelmente acontece porque novas situações fazem seu cérebro criar conexões mais fortes com diferentes ideias e pessoas ao seu redor. Ao participar de novas experiências, você não apenas aprende informações novas, mas também melhora sua capacidade de pensar criticamente e de forma criativa. Essa habilidade de adaptação é um mecanismo incrível de sobrevivência, que nos ajuda a lidar com as dificuldades e desafios da vida. Portanto, da próxima vez que você estiver em um lugar novo, lembre-se de que pode liberar o potencial oculto do seu cérebro. O que realmente impulsiona a produção de celulares no mundo? A China está na liderança, fabricando impressionantes 70% de todos os celulares. Esse número destaca o domínio da China na indústria tecnológica, onde grandes marcas como Huawei, Oppo e Vivo se destacam. Essas empresas não apenas produzem dispositivos em massa, elas também estão expandindo os limites da tecnologia e do design. Por exemplo, a Huawei é conhecida por suas câmeras avançadas e design elegante, enquanto a Oppo se especializa em soluções inovadoras de carregamento e estética moderna. Essa poderosa base de produção permite oferecer uma variedade de dispositivos que atendem diferentes necessidades dos consumidores, desde modelos acessíveis até smartphones premium com as últimas funcionalidades. É surpreendente perceber que, ao pegar seu smartphone, há uma enorme rede de fábricas, engenheiros e designers na China por trás de sua criação. Como essas empresas conseguem manter um volume tão grande de produção e ainda serem competitivas no mercado tecnológico? E se eu disser que os girafas têm uma dança de acasalamento em comum?
Durante seu fascinante ritual de acasalamento, os machos de girafa exibem um comportamento bastante único. Eles empurram suavemente suas cabeças na parte de trás da fêmea, até que ela comece a urinar. À primeira vista, isso pode parecer surpreendente ou até estranho, mas tem um significado muito importante. Quando a fêmea finalmente urina, o macho verifica a urina dela em busca de sinais químicos que indicam se ela está ovulando. Essa informação é crucial para o macho, pois o ajuda a determinar o melhor momento para acasalar. Na natureza, o tempo é fundamental, especialmente na competição por fêmeas. Esse comportamento curioso não apenas destaca os rituais de acasalamento interessantes dos girafas, mas também demonstra como os animais se adaptaram a estratégias únicas para garantir seu sucesso reprodutivo. Na próxima vez que você pensar em girafas, lembre-se dessa dança de amor incomum. Você consegue imaginar crianças trabalhando em plantações de cacau? Essa é uma triste realidade na África Ocidental, de onde vem a maior parte do chocolate do mundo. Países como Costa do Marfim e Gana são centros de produção de cacau, mas muitas crianças lá enfrentam sérios problemas. Elas frequentemente trabalham longas horas em condições perigosas, usando ferramentas e produtos químicos prejudiciais, e quase não têm chances de educação. Apesar de várias iniciativas para promover a produção ética de cacau, o trabalho infantil continua sendo um grande problema. Essa situação exige nossa atenção e ação, pedindo aos consumidores que conheçam a origem do seu chocolate. Quando escolhemos comprar cacau produzido de forma ética, apoiamos fazendas que se preocupam com o tratamento justo e a educação das crianças. Imagine se cada barra de chocolate que você come também ajudasse uma criança a ir para a escola. Mantendo-nos informados e fazendo escolhas conscientes, podemos ser parte da mudança dessa realidade sombria e garantir que os amantes de chocolate possam desfrutar de suas delícias sem culpa. Você sabia que há mais átomos em uma colher de chá do que no oceano? Esse fato incrível destaca a imensidão das estruturas atômicas que nos cercam. Em uma colher de chá de água, há cerca de 1,5 sextilhão, isso é 1,5 seguido de 21 zeros, de moléculas de água, o que representa uma quantidade impressionante de átomos. Para entender isso, imagine todas as colheres de chá de água no Oceano Atlântico. São trilhões, mas ainda assim, são muito menos em comparação com os átomos em uma pequena colher. Isso mostra que, embora frequentemente percebamos o mundo através de objetos grandes e distâncias, o universo é, na sua essência, composto por partículas incrivelmente pequenas. Comparar esses números gigantes nos faz repensar nossa compreensão de escala e complexidade. Como algo tão pequeno pode ter consequências tão grandes? Não é surpreendente que os blocos fundamentais da vida estejam ao nosso redor, escondidos à vista. Você consegue imaginar Dumbledore como um zangão? O querido diretor de Hogwarts, Albus Dumbledore, tem um nome que vem de uma palavra antiga em inglês, que significa zangão. J.K. Rowling escolheu esse nome brincalhão para refletir seu caráter excêntrico, mas sábio. Curiosamente, a conexão com as abelhas não se limita apenas ao nome. Para produzir uma colher de chá de mel, são necessárias a vida inteira de cerca de 12 abelhas. Esse trabalho incrível mostra a dedicação dessas pequenas criaturas que voam de flor em flor, coletando néctar e pólen. As abelhas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema, ajudando a polinizar muitas plantas e culturas, das quais dependemos para nossa alimentação. Então, da próxima vez que você pensar em Dumbledore, lembre-se dos trabalhadores zangões que estão por trás de seu nome e do doce mel que eles produzem. Não é incrível como a natureza e a literatura se entrelaçam de maneiras inesperadas? O Império Maurya, que prosperou na antiga Índia de 322 a 185 a.C., atingiu seu auge sob a liderança do imperador Ashoka. Governando de 268 a 232 a.C., Ashoka tomou uma decisão crucial após a devastadora guerra com Kalinga. Esse conflito violento o levou a adotar o budismo, resultando em profundas mudanças em sua forma de governar. O reinado de Ashoka é conhecido por sua busca pela paz, gestão ética e respeito por todas as religiões. Ele promoveu esses valores ao gravar seus famosos editos em pilares e rochas por todo o seu vasto império, transmitindo mensagens de não violência e liderança ética. Essa abordagem não apenas destacou Ashoka como um governante progressista, mas também estabeleceu um precedente histórico para que os líderes priorizassem o bem-estar de seus cidadãos. Seus esforços para promover compaixão e compreensão continuam a ser influentes até hoje. Como as ações de Ashoka mudaram o futuro da Índia.
Você ouviu sobre a abordagem incomum da Venezuela em relação ao tempo? Neste vibrante país sul-americano, a pontualidade ganha um significado totalmente novo. Em vez de ser um sinal de respeito, chegar na hora pode até ofender as pessoas. Na verdade, atrasar-se por menos de 15 minutos é bastante aceitável e muitas vezes esperado em eventos sociais. Muitos venezuelanos veem a pontualidade rigorosa como um sinal de avareza ou excesso de zelo, o que pode parecer rude em sua cultura. Essa abordagem descontraída em relação ao tempo também reflete a atmosfera calorosa e acolhedora do país. Em vez de apressar-se para cumprir prazos ou horários, os venezuelanos costumam aproveitar conversas animadas e interações, valorizando os relacionamentos mais do que as limitações de tempo. Portanto, se você algum dia estiver na Venezuela, não hesite em adotar essa atitude relaxada em relação ao tempo. Apenas lembre-se, quando em Roma, ou neste caso em Caracas, não se surpreenda se seus amigos chegarem atrasados. Que visão interessante sobre o tempo, não é? Prepare-se para se surpreender com a influência da Fab Five. Este grupo icônico, formado por Chris Webber, Jalen Rose, Jimmy King e Ray Jackson, revolucionou o basquete universitário no início dos anos 90. Conhecidos por seu estilo único, tanto dentro quanto fora da quadra, eles trouxeram confiança e carisma que mudaram a cultura do jogo. Vestindo shorts largos e meias pretas, tornaram-se um símbolo de moda, inspirando jovens atletas a se expressarem através do estilo. Mas não foi apenas sua aparência que chamou a atenção. Suas habilidades incríveis e trabalho em equipe levaram a Universidade de Michigan às finais da NCAA em 1992 e 1993, tornando-os famosos em todo o país. A Fab Five desafiou as normas de sua época, trazendo uma nova perspectiva ao basquete que ressoou com fãs e jogadores. Seu legado continua a influenciar jogadores modernos e a cultura esportiva em geral. Como eles mudaram o jogo para sempre? Você sabia que os flocos de neve podem levar até 45 minutos para cair do céu até o chão? Esse caminho lento destaca o complexo processo de sua formação e descida. Quando os flocos se formam nas altas camadas da atmosfera, pequenas gotículas de água congelam ao redor de partículas de poeira, criando estruturas cristalinas únicas. Essas formações dependem da temperatura e da umidade, tornando cada floco de neve especial. Ao começarem a cair, eles podem encontrar diferentes correntes de ar e mudanças de temperatura, o que desacelera sua descida, permitindo que balancem e dancem no ar. Esse trajeto gracioso transforma os flocos de neve em obras de arte efêmeras, que acabam cobrindo o chão com uma suave camada branca. Compreender o tempo de sua jornada não só aprofunda nossa apreciação pela beleza do inverno, mas também nos mostra o delicado equilíbrio da natureza, como algo passageiro pode conter tanta complexidade. Você já observou os flocos de neve caindo e se perguntou sobre seu caminho? Descubra o ponto único onde 4 fronteiras se encontram. Na África existe um lugar geográfico incrível conhecido como os 4 Cantos da África, onde se cruzam as fronteiras de 4 países: Zâmbia, Namíbia, Botsuana e Zimbábue. Esse lugar se destaca porque a maioria das fronteiras nacionais geralmente se encontra em grupos de 3. Estando neste ponto, os visitantes têm a rara oportunidade de estar em 4 países ao mesmo tempo, algo difícil de encontrar em outros lugares. O cruzamento dessas fronteiras reflete a complexa história do colonialismo e dos acordos territoriais na África. Cada país oferece sua própria cultura, paisagens e vida selvagem, tornando essa região um vibrante centro para viajantes e aventureiros. Imagine as histórias que você poderia contar ao estar na fronteira de 4 nações em um único passo. Você não gostaria de visitar um lugar tão único? Em 2020, cientistas encontraram uma aranha realmente única no Irã, que lembrava surpreendentemente o famoso personagem dos quadrinhos, o Coringa. Com padrões vibrantes e características incomuns, essa pequena aranha parecia ter saído diretamente de um filme. Os pesquisadores decidiram homenagear o ator Joaquin Phoenix, que interpretou o Coringa no filme de 2019, dando o nome da aranha em sua honra. Essa decisão destaca não apenas a beleza e a diversidade da natureza, mas também as conexões interessantes entre arte e ciência. A aranha coringa é um exemplo de como as espécies podem inspirar nomes que fazem referência à cultura pop, despertando curiosidade e interesse pelo mundo animal. Imagine encontrar uma aranha que parece tão viva e cheia de personalidade. Quais outras descobertas incríveis nos aguardam nas profundezas da natureza?
Você sabia que sua voz depende das cordas vocais? Essas estruturas incríveis trabalham duro toda vez que você fala, abrindo e fechando centenas de vezes por segundo. Localizadas na sua garganta, as cordas vocais vibram quando o ar passa por elas, criando os sons que você ouve. A altura única da sua voz depende da tensão e do comprimento dessas cordas. Cordas mais tensas e curtas produzem notas mais altas, enquanto cordas longas e mais soltas produzem sons mais graves. Isso significa que, quando você canta ou fala, pode facilmente ajustar sua voz, controlando as cordas vocais. Por exemplo, porque alguns cantores alcançam notas altas com facilidade. Tudo se resume ao controle preciso sobre suas cordas vocais. Então, da próxima vez que você estiver conversando com um amigo ou cantando sua música favorita, lembre-se da fascinante ciência por trás da sua voz e de como suas cordas vocais dão vida às suas palavras. Você já se perguntou por que os marinheiros temiam o escorbuto? Na era das grandes descobertas geográficas, essa doença devastadora causou mais mortes do que muitas batalhas ou naufrágios. O escorbuto, causado pela falta de vitamina C, resultava em sintomas dolorosos, como gengivas inchadas e feridas abertas, tornando-se uma ameaça mortal em longas viagens marítimas. Sem frutas e vegetais frescos, os marinheiros muitas vezes passavam meses no mar, com acesso limitado a nutrientes essenciais. À medida que seus corpos enfraqueciam, podiam sofrer de fadiga, confusão e até morte. Os navios frequentemente dependiam de biscoitos e carne salgada, que não continham as vitaminas necessárias, transformando viagens comuns em verdadeiros testes de sobrevivência. Somente no século XVIII, o cirurgião naval britânico James Lind descobriu que os cítricos podiam prevenir o escorbuto. Suas descobertas mudaram para sempre a prática marítima, salvando incontáveis marinheiros e tornando as viagens mais seguras. No entanto, o medo do escorbuto persistiu por muitos anos. Será que outras descobertas, como a de Lind, poderiam ter prevenido outros problemas de saúde no mar? O que Johnny Depp e Hunter S. Thompson têm em comum? Johnny Depp trouxe o espírito selvagem de Hunter S. Thompson à vida em 2 filmes inesquecíveis. Conhecido por seu jeito excêntrico, Thompson foi um jornalista e escritor inovador, cuja obra refletia o caos da América dos anos 60. Depp interpretou Thompson pela primeira vez no filme Medo e Delírio, em Las Vegas, mergulhando em uma aventura psicodélica pelo deserto. Ele capturou as peculiaridades de Thompson, desde seus cabelos desgrenhados até seu amor pelo rum e suas experiências surreais. E esse papel lhe rendeu grande reconhecimento. Mais tarde, Depp revisitou o personagem em O Diário de um Louco, mostrando um lado mais reflexivo do escritor, que explora o amor e o jornalismo em Porto Rico na década de 1950. Esses papéis demonstram a incrível versatilidade de Depp, permitindo que ele capture a complexidade e o humor de Thompson em diferentes contextos. Ambos os filmes oferecem uma visão única da vida de um homem que desafiou as tradições e viveu segundo suas próprias regras. Como Depp conseguiu transmitir tão bem a essência de Thompson? Você tem coragem de atravessar a ponte mais perigosa do mundo? A ponte suspensa Hussaini, no Paquistão, está a 2.600 metros de altura e atrai aventureiros e viajantes curiosos. Esta impressionante ponte cruza o Lago Borat, mas não se deixe enganar pela vista bonita. As tábuas estreitas e cordas tornam a travessia um verdadeiro desafio para os mais sensíveis. Muitas tábuas estão faltando, criando lacunas que representam um desafio até para os mais corajosos. Cada passo na ponte pode parecer uma montanha-russa devido ao seu balanço e tremor. Os moradores estão acostumados com essa travessia arriscada, mas para muitos turistas é um teste de coragem. A experiência é linda, mas assustadora, mostrando a grandiosidade da natureza e fazendo você pensar 2 vezes antes de cada passo. Você está pronto para arriscar por uma aventura inesquecível? A cratera de Vredefort, localizada na África do Sul, é a maior cratera do planeta, com um diâmetro impressionante de 300 quilômetros. Ela se formou há mais de 2 bilhões de anos devido a um forte impacto de asteroide, oferecendo uma visão fascinante da história da Terra. Essa antiga cratera é não apenas uma maravilha geológica, mas também um patrimônio mundial da Unesco, reconhecida por sua paisagem única e importância na compreensão da evolução do nosso planeta. O impacto que criou Vredefort foi tão poderoso que alterou as rochas ao redor e deixou uma marca profunda na região. Hoje, a cratera é cercada por colinas, formações geológicas únicas e uma rica biodiversidade.
tornando-se um local popular para geólogos e aventureiros. Você pode explorar a área fazendo caminhadas ou participando de excursões para apreciar sua imensidão e beleza. Já imaginou estar no lugar onde um asteroide colidiu com a Terra? Visitar Vredefort é uma oportunidade de tocar o passado dramático do nosso planeta e ver a força da natureza com seus próprios olhos. Vamos revelar a verdade sobre as pedras de estimação. Nos anos 70, as pedras de estimação se tornaram um verdadeiro sucesso nos Israel, atraindo a atenção de muitas pessoas. Imagine uma pedra lisa, cuidadosamente embalada em uma caixa de papelão, com uma instrução divertida de cuidados. Essa moda inusitada mostrou até onde a cultura do consumo pode chegar, transformando uma simples pedra em um objeto de desejo que era vendido por cerca de $4. O criador, Gary Dow, promovia essas pedras como animais de estimação fáceis de cuidar, trazendo alegria e risadas. As pessoas as compravam como presentes ou para si mesmas, aceitando a absurdidade de ter um pet que não precisava ser alimentado ou cuidado. Essa moda estranha nos mostrou que, às vezes, as ideias mais simples podem resultar em lucros incríveis e fenômenos culturais. Isso levanta a questão: que tendências incomuns podemos esperar no futuro? Você já pensou nas árvores da Lua? Em um experimento fascinante durante a missão Apollo 14, em 1971, os astronautas levaram 500 sementes de 5 tipos diferentes de árvores para a órbita da Lua. Após essa aventura lunar, as sementes voltaram à Terra e foram plantadas em vários lugares nos Estados Unidos e fora dele. O resultado? Um grupo único de árvores conhecidas como Árvores da Lua, que carregam o legado das explorações espaciais. No entanto, um triste desfecho dessa história é que muitas dessas árvores foram plantadas sem placas de identificação, resultando na perda de seus locais exatos. Imagine passar por uma majestosa árvore da Lua sem saber sobre sua incrível jornada. Essas árvores incomuns não apenas simbolizam a conexão entre a Terra e o espaço, mas também nos lembram da importância de preservar nossa história científica para as futuras gerações. O Kit M-Bot Explorer é uma maneira divertida de entrar no mundo da robótica para crianças. Com peças coloridas, os pequenos criadores entendem facilmente onde encaixar cada parte, tornando a montagem divertida e intuitiva. Junto com essa construção lúdica, vem um guia 3D que ajuda as crianças passo a passo, dando confiança para montar seu próprio robô. Mas a aventura não termina na montagem. Assim que o M-Bot está pronto, as crianças podem se aventurar na programação, usando plataformas populares como Scratch ou Arduino. Essa experiência prática não só ensina sobre robótica, mas também introduz o conceito de codificação. Ao programar sua nova criação, as crianças desenvolvem habilidades de resolução de problemas e aumentam sua criatividade. A alegria de ver seu robô ganhar vida traz uma sensação de realização e desperta o interesse por futuros projetos. Com o M-Bot Explorer, não se trata apenas de montar, é uma inspiração para a próxima geração de inventores. Quais criações empolgantes eles vão inventar a seguir? Descubra os segredos do livro de Kells. Este famoso manuscrito iluminado está guardado na biblioteca do Trinity College, em Dublin, e é um tesouro de conhecimento desde sua fundação em 1592. O livro de Kells é conhecido por suas ilustrações complexas e cores vibrantes, mostrando a incrível habilidade dos monges medievais. Ao explorar a biblioteca, você encontrará mais de 6 milhões de livros, tornando-a uma das maiores coleções do mundo. Um destaque especial é o Long Room, onde prateleiras altas estão cheias de textos antigos e magníficos bustos de grandes cientistas. Este espaço fascinante cria uma sensação de viagem no tempo, inspirando muitos visitantes que desejam tocar a história e a literatura. Seja você um leitor ávido ou apenas curioso, os raros artefatos da biblioteca e a beleza do livro de Kells certamente o deixarão encantado. O que você descobrirá neste incrível refúgio literário? Aterradora verdade: erros médicos causam 250 mil mortes por ano. Nos Estados Unidos, os erros médicos se tornaram a terceira maior causa de morte, superando doenças respiratórias e acidentes. Esses erros, que tiram mais de 250 mil de vidas anualmente, muitas vezes ocorrem devido a falhas aparentemente pequenas. Imagine, uma enfermeira administra acidentalmente o medicamento errado, ou um médico interpreta incorretamente dados importantes sobre o paciente.
Esses erros silenciosos podem ter consequências graves. Atrasos no diagnóstico agravam a situação, pois os pacientes podem não receber tratamento adequado a tempo para doenças sérias. A realidade preocupante é que os sistemas criados para cuidar podem, às vezes, causar danos, destacando a necessidade de melhor formação e aprimoramento dos protocolos de saúde. À medida que continuamos a confiar nos profissionais de saúde para cuidar de nós, surge uma pergunta importante: que medidas podemos tomar para evitar esses erros trágicos? O que aconteceu com os faroleiros das Ilhas Flannan? Em 1900, 3 faroleiros desapareceram misteriosamente de sua remota estação nas Ilhas Flannan, deixando para trás uma cena assustadora que intriga as pessoas há mais de 100 anos. Os faroleiros eram responsáveis pela manutenção do farol, que ajudava os navios a navegar com segurança pelas águas perigosas da costa oeste da Escócia. Quando um navio que passava percebeu que a luz havia se apagado, uma equipe de busca foi enviada. O que encontraram foi chocante. O farol estava em perfeitas condições, havia comida na mesa e não havia sinais dos homens. As portas estavam trancadas, seus pertences permaneciam intocados e a única pista era uma anotação no diário, feita alguns dias antes, mencionando uma tempestade. As especulações começaram. Alguns acreditam que eles podem ter sido levados por um acidente repentino, como uma onda feroz. Outros pensam que podem ter encontrado algo sobrenatural. A história do seu desaparecimento continua a fascinar, atraindo tanto historiadores quanto entusiastas do paranormal. O que você acha que aconteceu com eles? Você sabia que a moeda mais antiga conhecida é a Lídia? Essa moeda incrível, feita de uma mistura única de ouro e prata, chamada Elétrum, data de cerca de 600 anos antes de Cristo. Ela surgiu no antigo reino da Lídia, na atual Turquia, e teve um papel importante no desenvolvimento do comércio. Antes das moedas, as pessoas trocavam bens diretamente. A introdução das moedas facilitou as transações, promovendo trocas mais simples e o crescimento dos mercados. Muitas moedas lídias tinham designs elaborados, frequentemente retratando deuses, animais e símbolos de poder, que não apenas indicavam riqueza, mas também serviam como uma forma inicial de branding, gerando confiança entre os comerciantes. Essa inovação foi tão significativa que se tornou a base dos sistemas monetários modernos. Hoje, moedas antigas como essas fornecem informações valiosas para os historiadores sobre as práticas econômicas e os valores sociais da época. Você consegue imaginar usar uma moeda que tem mais de 2.600 anos? Você já se perguntou o que realmente tem nos hot dogs? A verdade pode surpreender. Hot dogs podem conter carne mecanicamente separada, o que pode parecer estranho, mas é verdade. Esse processo usa jatos de água em alta pressão para extrair cada pedaço comestível dos ossos dos animais. O resultado é uma mistura que lembra restos processados, mas que está presente em milhões de hot dogs por todo o país. Alguns consumidores podem não perceber que, embora esse método ajude a reduzir o desperdício, ele também levanta questões sobre o que realmente estamos comendo. Embora muitos apreciem os hot dogs pela sua conveniência e sabor, entender como eles são feitos pode mudar nossa percepção. É importante saber que os ingredientes listados podem não contar toda a história. Então, da próxima vez que você morder um hot dog, pense sobre esse processo único de preparação da carne e o que isso significa para o seu almoço. Você não vai acreditar no que está acontecendo com a posse de armas na América. Os Estados Unidos se destacam como o país com o maior índice de posse de armas civis no mundo, com impressionantes 88,8 armas para cada 100 pessoas. Isso significa que quase todo mundo possui uma arma, mesmo considerando bebês e aqueles que não têm armas de fogo. O alto nível de posse de armas pode ser explicado por uma combinação de fatores culturais, contexto histórico e direitos constitucionais. A segunda emenda da Constituição dos Pechenewa tem sido um símbolo para os amantes de armas, reforçando a crença de que a posse de armas de fogo é um direito pessoal. Compreender esse fenômeno ajuda a entender os debates atuais sobre controle de armas, segurança e liberdades individuais na América. Com uma quantidade tão significativa de armas em circulação, as discussões sobre posse responsável e seu impacto na sociedade se tornam mais importantes do que nunca. O que esse alto nível de posse significa para os americanos hoje? Em 1945, no campo Butler, no Sikshiaks, Matwa, aconteceu algo incrível. Após assistir a um emocionante filme sobre o Holocausto, 1.000 prisioneiros de guerra alemães sentiram profundas emoções.
Ao ver os horrores enfrentados pelas vítimas das atrocidades nazistas, eles sentiram repulsa por seus uniformes, que simbolizavam um regime que não apoiavam mais. Em um ato corajoso de desobediência, esses soldados se reuniram para queimar seus uniformes alemães, simbolizando a rejeição à violência e ao ódio dos quais um dia fizeram parte. Esse evento emocional destacou a complexa natureza da culpa, responsabilidade e humanidade durante a guerra. Também gerou discussões sobre crenças pessoais e o impacto da propaganda, com que frequência momentos individuais reavaliam nossas visões sobre moralidade e responsabilidade. Esta cena nos lembra que, mesmo em tempos sombrios, há sempre a possibilidade de mudança e reflexão. Pouca gente sabe disso sobre Napoleão. Depois de governar a maior parte da Europa, Napoleão Bonaparte enfrentou uma reviravolta inesperada em sua vida, quando foi exilado para a pequena ilha italiana de Elba. Em 1814, após a derrota na Guerra da Sexta Coalizão, o poderoso líder ficou sem trono e foi enviado para essa ilha remota de apenas 34 quilômetros quadrados. Apesar das paisagens pitorescas, a vida em Elba contrastava fortemente com os luxuosos palácios onde ele vivia como imperador. Lá, Napoleão teve que se adaptar a uma vida mais tranquila, cercado por apenas algumas centenas de habitantes locais. Curiosamente, ele não desperdiçou esse tempo. Começou várias reformas na ilha, incluindo melhorias na infraestrutura e na administração local. No entanto, sua paixão pelo poder permaneceu. Apenas um ano depois, ele escapou de Elba e voltou à França, onde recuperou o controle por um breve período, antes de sofrer a derrota final na Batalha de Waterloo. Esse período de exílio continua sendo um marco importante em sua vida e na história. Você consegue imaginar um carro acelerando a 400 km por hora? O Koenigsegg Regera tornou esse sonho realidade, estabelecendo um recorde mundial ao atingir essa incrível velocidade em apenas 28,81 segundos. Este hipercarro não é apenas sobre velocidade, ele possui um potente motor V8 de 5 litros, com 2 turbocompressores e 3 motores elétricos. Juntos, eles geram mais de 1.100 cavalos de potência, tornando-o um dos carros mais potentes do planeta. O que realmente destaca o Regera é seu sistema inovador de transmissão direta, que dispensa a caixa de câmbio tradicional. Essa tecnologia proporciona uma aceleração mais suave e melhor desempenho. Imagine-se ao volante, sentindo a incrível potência, enquanto o Regera acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. A combinação de tecnologias avançadas e uma incessante busca por velocidade faz do Koenigsegg Regera uma maravilha da engenharia automotiva moderna. É mais do que apenas um carro, é uma visão do futuro dos automóveis de alto desempenho. Quais outras velocidades incríveis veremos no futuro? Você sabia que na Bolívia existem 36 idiomas nativos? Esse fato incrível destaca a rica diversidade cultural do país. Embora o espanhol seja a única língua oficialmente reconhecida na Bolívia, a Constituição do país reconhece 36 idiomas nativos, incluindo Quechua, Aimará e Guarani. Esses idiomas refletem séculos de história, tradições e identidades únicas das comunidades indígenas. Cada língua carrega sua própria mitologia, formas de arte e maneiras de entender o mundo. Infelizmente, muitos desses idiomas estão ameaçados de extinção, pois a juventude muitas vezes prefere o espanhol em busca de oportunidades econômicas e educacionais. Felizmente, há esforços para revitalizar e promover esses idiomas por meio de programas educacionais e iniciativas culturais. Preservar as línguas é fundamental não apenas para a comunicação, mas também para manter o legado e a sabedoria contidos em cada dialeto. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre idiomas, lembre-se de que a paleta linguística da Bolívia é vibrante e merece nossa atenção e respeito. Sim, é verdade. Em Bali, um antigo Boeing 737 foi transformado em um hotel luxuoso, oferecendo aos viajantes uma experiência única. Este alojamento incomum conta com 2 quartos decorados com bom gosto, cada um projetado para conforto e estilo. Um bônus adicional é a piscina privativa, onde os hóspedes podem relaxar e apreciar vistas deslumbrantes. Imagine acordar dentro de um avião, com as comodidades de um resort de alto padrão ao seu alcance. A criatividade deste projeto mostra como a reinvenção pode levar a soluções inovadoras no turismo. Os hóspedes podem desfrutar de uma estadia verdadeiramente glamourosa, valorizando a combinação da história da aviação com o luxo moderno.
O hotel atrai não apenas os amantes da aviação, mas também aqueles que buscam uma experiência inesquecível. Além disso, os visitantes podem explorar a rica cultura e a beleza natural de Bali durante a sua estadia. Este hotel, em um Boeing 737, é um ótimo exemplo de pensamento fora da caixa. Quem diria que um avião poderia oferecer uma experiência tão sonhadora? Você sabia que os antigos eram corredores de longa distância? Esse fato surpreendente destaca como nossos antepassados dominaram a corrida de longa distância não por causa do fitness, mas para sobreviver. Os primeiros humanos contavam com sua resistência para perseguir animais em suas estratégias de caça. Diferente dos corredores modernos, que muitas vezes correm por saúde ou prazer, esses antigos tinham uma razão primordial para sua resistência. Seus corpos se adaptaram a correr em diferentes terrenos, ajudando-os a encontrar o jantar na natureza. Essa habilidade era vital na busca por alimento, mostrando a conexão entre nosso amor moderno pelo fitness e os instintos de sobrevivência de nossos antepassados. Correr não era apenas uma forma de se manter em forma, era uma habilidade essencial para conseguir comida. Então, da próxima vez que você amarrar os cadarços do seu tênis, pense nos antigos caçadores que pavimentaram o caminho para a nossa vida ativa hoje. Imagine como seria a vida sem esse desejo instintivo de correr. Você sabia que as fitas nos sacos de pão indicam os dias de fabricação? Essas fitas coloridas não são apenas decorativas, elas funcionam como um código secreto para as lojas. Cada cor representa um dia da semana, ajudando os padeiros e funcionários a saber quando o pão foi assado. Por exemplo, se você vê uma fita azul, isso geralmente significa que o pão foi feito na segunda-feira. Outras cores representam dias diferentes, e a ideia é vender o pão mais fresco e reduzir o desperdício. Esse pequeno sistema é muito útil em padarias e supermercados movimentados, onde o pão é assado diariamente. Ao olhar a cor da fita, os funcionários podem facilmente identificar quais pães devem ser vendidos primeiro, garantindo que os clientes recebam o produto mais fresco. Na próxima vez que você pegar um pão, preste atenção na fita. Ela não só ajuda a monitorar a frescura, mas também conecta você a um método que muitos desconhecem. Não é incrível como algo tão pequeno pode conter informações tão importantes? É verdade que no Mississippi começaram a permitir visitas conjugais? Sim, é verdade. Em 1950, o Mississippi foi o primeiro estado a permitir essas visitas, com o objetivo de incentivar os homens presos, especialmente os negros, a se esforçarem mais durante a pena. A ideia era que essas visitas fortalecem os laços familiares, o que pode levar a um melhor comportamento e até reabilitação. Avançando para 2024, apenas 4 estados ainda mantêm essa prática: Califórnia, Connecticut, Nova York e Washington. Esses estados entendem que manter os laços familiares é fundamental para a reintegração dos presos na sociedade. Embora as visitas conjugais sejam um tema polêmico, os defensores afirmam que elas ajudam a reduzir a reincidência e melhoram as relações familiares. Por outro lado, os críticos expressam preocupações sobre justiça e segurança. O que você acha? Mais estados deveriam adotar essa prática? Por que sua gata escolhe você? As gatas são um dos poucos animais que se domesticaram sozinhas, e esse processo fascinante está ligado a benefícios mútuos e adaptação. Diferente dos cães que foram criados seletivamente por milhares de anos para características específicas, as gatas escolheram outro caminho. Elas se aproximaram das comunidades humanas, principalmente por causa da grande quantidade de roedores que se reuniam em torno das fazendas e vilarejos. Oferecendo suas habilidades de caça, as gatas encontraram uma fonte estável de alimento, ajudando ao mesmo tempo as pessoas a controlar pragas. Essas relações se desenvolveram à medida que ambos perceberam os benefícios. As pessoas ganharam proteção contra pragas, e as gatas, um jantar garantido. Com a aproximação das comunidades humanas, as gatas começaram a adotar nossos hábitos, tornando-se mais sociáveis e tolerantes à nossa presença. Hoje, muitos donos de gatas se perguntam sobre a conexão que compartilham com esses seres enigmáticos, e tudo isso tem raízes em uma parceria antiga, o que torna sua gata única nesse caminho. Você não vai acreditar na vida amorosa agitada de Hugh Hefner. O fundador da Playboy, Hugh Hefner, teve uma vida intensa, cheia de romances, especialmente com Holly Madison. O relacionamento deles durou de 2001 a 2008 e se tornou uma verdadeira sensação na mídia, em grande parte graças ao reality show As Garotas da Vizinhança.
Esse programa permitiu um olhar sobre a vida na mansão da Playboy, mostrando não apenas o estilo de vida glamuroso de Hefner, mas também as relações entre as mulheres que lá viviam. Madison, uma das principais namoradas de Hefner, compartilhou suas experiências, revelando uma mistura interessante de alegrias e desafios da vida no mundo de Hef. O relacionamento deles gerou discussões sobre amor, fama e o que significa estar em uma parceria não convencional. A representação da vida deles cativou o público, levantando questões sobre as atrações e dificuldades de viver sob os holofotes. O que você acha desse estilo de vida? O que realmente motiva a comunicação entre os judeus da América do Sul? Um experimento fascinante realizado pela bióloga brasileira Camila Ferrara revelou maneiras únicas de interação entre essas comunidades. Em sua pesquisa, Ferrara observou como os judeus da América do Sul coordenavam seus movimentos e sons durante apresentações para o público. Essa sincronia não era apenas uma exibição, provavelmente era uma estratégia inteligente para garantir a segurança e proteção dos membros do grupo. Mantendo a consistência nos movimentos e nas vozes, eles podiam reagir rapidamente a ameaças potenciais e manter um senso de unidade. Este estudo abre uma janela para a rica diversidade da comunicação cultural e destaca a importância de gestos conjuntos para fortalecer a confiança e a conexão dentro das comunidades. Portanto, da próxima vez que você ver um grupo se comunicando de forma não verbal, lembre-se de que por trás de suas ações coordenadas pode haver um propósito mais profundo. Você sabia como se movem os equinodermos? O sistema vascular hidraúlico dos equinodermos, como as estrelas do mar, é uma característica realmente incrível que os diferencia de muitos outros animais. Em vez de usar sangue para se mover ou funcionar, essas criaturas fascinantes utilizam água do mar em um sistema hidráulico. Isso significa que, quando as estrelas do mar querem se mover, elas podem bombear água para suas patas tubulares flexíveis, permitindo que deslizem facilmente pelo fundo do oceano. Esse sistema não só ajuda na locomoção, mas também desempenha um papel importante na alimentação e respiração. As estrelas do mar podem projetar seus estômagos para fora do corpo para envolver suas presas, mostrando suas habilidades únicas de alimentação. A substituição do sangue por água do mar nos equinodermos revela adaptações surpreendentes da vida marinha que os ajudam a sobreviver em seus habitats. Esse mecanismo hidráulico ilustra como a evolução molda os organismos para sobreviver e prosperar em diferentes condições. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de seu curioso sistema vascular hidraúlico e de como ele ajuda essas lindas criaturas a navegar no mundo subaquático. Você sabia que mergulhadores vão a mais de 1000 pés de profundidade? Essa é uma conquista incrível que os leva a um mundo onde encontram vida marinha que esteve isolada por milhões de anos. O recorde mundial de profundidade de mergulho ultrapassa impressionantes 1000 pés, desafiando os limites das capacidades humanas em busca de aventura. No entanto, mergulhar a essas profundidades não é apenas uma questão de emoção, envolve enormes desafios. Mergulhadores enfrentam pressões extremas que podem danificar equipamentos subaquáticos e temperaturas frias que podem chegar perto de zero. Para explorar com segurança esse mundo subaquático desconhecido, eles usam trajes especiais e cilindros com gases cuidadosamente misturados. Além disso, é essencial ter um excelente treinamento e experiência para lidar com os riscos. Cada mergulho profundo oferece a oportunidade de ver ecossistemas únicos e espécies antigas que poucos já testemunharam. Não é incrível o que está escondido sob as ondas? Você consegue imaginar que a hidra vive para sempre? Esses pequenos seres de água doce, frequentemente encontrados em lagoas e riachos, têm uma incrível capacidade de se regenerar usando células-tronco. Ao contrário de muitos organismos, as hidras não mostram sinais de envelhecimento quando crescem isoladas. Essa característica fascinante permite que elas regenerem tecidos, ajudando na recuperação de ferimentos, ou até mesmo na reprodução assexuada, criando cópias clonadas de si mesmas. Pesquisadores estão estudando as hidras ativamente, pois sua biologia única pode oferecer pistas para pesquisas sobre o envelhecimento humano. Ao entender como esses seres mantêm sua juventude, os cientistas esperam desenvolver métodos para retardar os processos de envelhecimento em nossas células. Imagine se pudéssemos usar essa habilidade para melhorar a saúde e a longevidade das pessoas.
Com uma expectativa de vida que pode aumentar indefinidamente em condições ideais, as hidras desafiam tudo o que sabemos sobre envelhecimento e regeneração. Seus segredos podem abrir portas para avanços revolucionários na medicina. Você sabia que sua saliva pode encher piscinas? Ao longo da vida, uma pessoa produz saliva suficiente para encher 2 piscinas grandes. Esse fato incrível destaca como nossos corpos estão sempre trabalhando, produzindo cerca de 1 a 2 litros de saliva por dia. A saliva desempenha um papel importante na digestão. Ela inicia a quebra dos alimentos e nos ajuda a engolir. Embora a ideia de nadar em uma piscina cheia de saliva possa parecer desagradável, é importante lembrar que esse líquido é essencial para manter a saúde da nossa boca e o bom funcionamento das nossas papilas gustativas. Além da digestão, a saliva também contém enzimas e proteínas que combatem bactérias e mantêm nossa boca limpa. Então, da próxima vez que você pensar em como a saliva escorre da sua boca, reflita sobre o quanto dependemos dessa substância escorregadia. Embora possa parecer estranho que toda essa saliva se acumule, é apenas mais um aspecto surpreendente da natureza humana. Quais outros fatos incríveis sobre nosso corpo você acha que existem? A verdade é que as toxinas nos prejudicaram. No passado, as pessoas sabiam pouco sobre como substâncias tóxicas poderiam afetar sua saúde a longo prazo. As empresas frequentemente vendiam produtos com químicos nocivos, sem avisos ou recomendações adequadas, já que não havia regulamentações que os controlassem. Isso significava que itens do dia a dia, desde produtos de limpeza até materiais industriais, podiam conter ingredientes perigosos. Como resultado, muitas pessoas expunham involuntariamente a si mesmas e suas famílias a essas toxinas, levando a diversos problemas de saúde. Com o tempo, cientistas e especialistas em saúde começaram a identificar os sérios riscos associados a essas substâncias, o que levou a pedidos por regulamentações mais rigorosas. Hoje, vemos esforços contínuos para garantir a segurança dos produtos para os consumidores, mas é importante lembrar como tudo era antes dessa conscientização. Quantas substâncias nocivas usamos sem saber? Incrível, mas é verdade. Dakota do Sul se importa. Para resolver um sério problema de segurança nas estradas, Dakota do Sul implementou um programa único que instala placas duráveis nos locais de acidentes fatais. Essas placas contêm mensagens tocantes como "Pense" ou "Por que morrer?", que servem como um poderoso lembrete para os motoristas sobre a importância de dirigir com segurança. Cada placa homenageia a memória dos falecidos e visa prevenir futuras tragédias, fazendo com que os motoristas parem e reflitam sobre suas ações. A iniciativa se baseia na esperança de que essas mensagens simples possam mudar o comportamento nas estradas. Em um estado onde as largas estradas, abertas às vezes, levam a uma direção imprudente, essas placas são um sério apelo à atenção e cautela. Elas nos lembram das consequências antes de pegarmos o volante. Portanto, da próxima vez que você estiver dirigindo em Dakota do Sul, preste atenção a essas placas e lembre-se de sua importante mensagem.